Olá, gente, tudo bem? Estar de volta aqui hoje mais uma vez trazendo para vocês a minha decoração de Natal é sempre uma alegria muito grande. Todos os anos eu tento compartilhar com vocês as minhas escolhas, todos os detalhes que eu coloco na minha decoração para que isso sirva de inspiração. E hoje eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que já me acompanham e que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso tour de Natal do ano de 2024. Eu sempre gosto de contar para vocês um pouquinho de como essa decoração começa. E dessa vez não vai ser diferente, porque eu gosto de compartilhar as minhas ideias desde o princípio, de como elas surgem. Na maioria das vezes, quando eu vou fazer a minha decoração de Natal, eu já penso no ano anterior o que eu vou fazer no próximo. Dessa vez foi um pouquinho diferente porque eu não pensei em nada praticamente. A única coisa que eu sabia que eu queria era usar um pouco de dourado na minha decoração, já que no ano passado eu fiz uma decoração mais tradicional, onde eu carreguei muito no vermelho. Então esse ano eu queria algo um pouco mais suave, mas com um pouco de brilho também. Então o dourado foi a minha opção. E na hora que eu comecei a montar a minha decoração de Natal, gente, eu me senti até um pouco perdida, porque eu fui abrindo as minhas caixas onde eu guardo os meus ornamentos e eu não sabia realmente o que eu queria fazer. Mas eu sabia também que à medida que eu fosse olhando as coisas, eu iria achar a inspiração para começar a desenvolver essa decoração. E como vocês sabem, a minha decoração de Natal nunca é uma decoração muito assim comprada em loja, é uma decoração pensada, porque eu gosto de fazer os meus projetinhos, eu gosto de trazer a minha identidade para cada cantinho que eu decoro na minha casa. Gente, de onde eu venho, as pessoas costumam dizer que as visitas de mais cerimônias são recebidas na sala. Como vocês já são pessoas de casa, não são visitas formais, são pessoas mais íntimas, eu já recebo logo na cozinha. Então é aqui que nós vamos começar o nosso tour. Então vamos dar início aqui ao meu primeiro projeto, que eu quero mostrar para vocês como ele foi executado e como está o resultado final. O que eu escolhi aqui para a ilha da cozinha foi fazer um arranjo onde eu usasse rolinhos de papel, que são esses rolinhos, tipo o rolinho que vem no... Sabe o rolinho do papel higiênico? Mas não é do papel higiênico. Foram outros rolinhos que eu estou reaproveitando para poder montar esse pinheiro. Ele foi feito de duas maneiras. A parte da frente eu fiz um acabamento e a parte de trás eu usei outros elementos para fazer esse acabamento, para que vocês pudessem entender a estrutura desse arranjo e de repente ter a opção de fazer ou desta forma ou da outra, caso vocês gostem do resultado final. Olhem só, gente, esse arranjo foi feito com um acabamento de musgo. Vocês podem ver que ele tá bem fofinho e ele tá assim bem soltinho, e é uma maneira muito fácil de fazer, porque não precisa nem de colar. À medida que você coloca o musgo em cima dos rolinhos, ele literalmente fica, ele não solta. Então, ele dá esse resultado. Aqui eu coloquei para vocês verem uma pinha só, porque eu não queria esse resultado, mas para vocês verem que é possível. Caso vocês queiram encher esse musgo com pinhas, vocês podem fazer isso. Eu coloquei uma pequenininha aqui só para ser motivo assim de trazer para vocês uma ideia de encher isso com as pinhas. A maneira com a qual eu coloquei esse pinheiro, gente, a base dele é até engraçado, é divertido. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso é um pilão bem antigo, daqueles de roça, de amassar alho e cebola. Então, o que eu fiz foi usar o pilão virado, né, com essa abertura virada para frente do arranjo, ao invés de colocar em cima. Porque o que eu queria com esse resultado? Eu queria que esse pinheiro parecesse um pinheiro bem antigo,
onde ele já tivesse mesmo rupturas da idade dele, sabe? De ser um pinheiro que já está na natureza há mais tempo. Então, que ele tivesse realmente esse vazado aqui. Que também pudesse ser, de repente, a ideia de um ninho, de um passarinho. Aqui na parte de baixo, o que eu usei foi, olha só como que eu fiz isso. Eu usei essa cesta para poder ficar na parte de fora. Do lado de dentro, eu coloquei uma outra bandeja, que aqui vocês vão conseguir ver um pedacinho dela, ó. Uma bandeja prateada, tá vendo? Por que que eu quis fazer essa composição? Para que, quando eu fizesse essa composição, eu tivesse uma greta, uma coisa vazada entre a bandeja e a cesta, para que eu pudesse fincar essas frutinhas e elas ficassem em pezinhas assim, sem eu ter que usar uma cola quente e estragar a cesta. Então é por isso que eu usei duas bandejas, justamente para poder criar esse vão onde eu pudesse colocar essas frutinhas vermelhas. E aqui na parte da frente eu coloquei essas frutinhas que eu sempre uso aqui na decoração de Natal, porque eu acho que elas são muito lindas e também porque elas têm uma mistura de cores que eu acho que traz mais vida para o arranjo. E a parte de trás, que eu vou mostrar para vocês, é um pouco diferente desta, como eu já havia mencionado antes, para poder dar para vocês uma segunda opção de acabamento e para vocês entenderem como que esses rolinhos foram colocados. Então vamos dar uma olhada no resultado aqui das costas do pinheiro, que também pode ser a frente, né? Depende da preferência de cada um. Olhem só, gente, como isso aqui foi feito. Os rolinhos, vocês podem perceber que foi a base desse arranjo. E a parte de baixo, eu continuei com as mesmas frutinhas, contornando, né, essa cesta. No fundo, como forração, eu coloquei algumas nozes, porque eu sempre coloco, porque podem ser consumidas ao longo do mês de dezembro. E para poder dar um acabamento diferente, porque na frente eu usei o musgo, na parte de trás eu usei as frutinhas, justamente para que vocês pudessem ver e entender a estrutura desse arranjo. Eu só peguei os galhinhos e fui colocando dentro dos rolinhos para poder dar esse acabamento. E achei que ficou uma graça isso. Achei interessante porque o mesmo pinheiro com duas características tão diferentes, né? A parte da frente e da parte de trás. A parte da frente está bem natural, bem aquilo que a gente vê na natureza mesmo, e essa parte de trás está uma decoração bem natalina pelo fato de eu ter usado esses belres. Continuando aqui, gente, eu tenho mais dois projetos que eu quero mostrar para vocês que foram feitos aqui na janela, que são projetos que ficaram bem interessantes. Eu acho que eu vou começar pela parte de cima, porque foi o que eu fiz antes do que foi feito na parte de trás. Como a minha opção foi de fazer uma decoração mais rústica, quando eu comecei a decorar essa parte, eu achei que o pendente que eu tenho aqui, ele ia ficar muito fora do contexto da decoração. Pelo fato de ter muito brilho, ser muito prateado e ser de um material que ia deixar essa decoração um pouco fora do contexto que eu queria. Então, a ideia que eu tive foi de criar uma capa para poder cobrir esse pendente. Olha só o que eu fiz, gente. Eu tinha aqui em casa esses, a gente chama, como é que a gente chama isso, hein? Isso aqui é feito de madeira, e aqui a gente chama de treliça mesmo, é praticamente, né, aquela treliça que as plantas sobem, que inclusive eu mostrei isso para vocês na minha decoração de outono. Então, olha como que eu fiz, gente, ficou super interessante. Eu uni 5 treliças para que elas pudessem cobrir todo o pendente e coloquei aqui em cima as pinhas para poder finalizar
e tampar esse buraco que foi criado aqui, dando esse acabamento. Coloquei uma poinsettia aqui de veludo na parte de cima, porque eu acho que elas deixam isso bem com cara de Natal, né? Porque elas são bem típicas da decoração de Natal. E aqui eu coloquei um passarinho, né? O cardeal, que vocês vão ver também que ele está presente no que foi feito na parte de trás aqui para poder decorar a janela. O terceiro projeto feito, gente, foi o que está aqui na parte de trás. Como vocês podem perceber, é tudo executado assim, do princípio, para poder chegar no resultado que vocês veem. Não é uma decoração muito rápida, porque cada detalhe é pensado e tem que ser feito manualmente, né? Não é uma coisa que eu já chego, já compro e coloco. Então, olhem aqui como foi feito isso. Eu tinha essa moldura, que é uma moldura mais rústica, e pensei em usá-la para poder fazer esse projetinho. Então, o que eu fiz? Eu tirei da moldura o vidro e a foto que tinha, né? Era um quadro, eu tirei para poder fazer isso aqui. Usei essas folhinhas, né, de magnólia para poder contornar a metade dessa moldura, porque a outra metade ficou só com luzinha, porque eu achei que ficaria mais leve se eu fizesse só metade. E usei também, né, esses verdinhos aqui, que são artificiais. Aqui é tudo artificial, tá, gente? Usei esses verdinhos para poder deixar isso mais cheio. Trouxe um pouquinho das frutinhas, que estão, né, no arranjo da ilha, aqui para baixo. Coloquei algumas pinhas, porque é o elemento mais rústico que tem aqui nesse projeto, e coloquei os passarinhos, né? Um que foi colocado aqui, os outros que foram colocados na parte onde tem mais verde. Eu coloquei vários pequenininhos salpicados aqui e coloquei um maior na parte de baixo, que é a parte onde ela é mais vista, tá vendo? Olha que gracinha, as peninhas. Então, esse cardeal tá bem bonito. E os outros são mais simplesinhos, mas são os filhotinhos. Dando continuidade ao nosso tour, eu quero mostrar para vocês os detalhes aqui da decoração da mesa de jantar. É uma decoração que ficou um pouco mais cheia, porque na maioria das vezes a decoração mais rústica, ela usa assim uma mistura muito grande de elementos e deixa a decoração mais aconchegante. Então eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui que eu achei interessantes e que são detalhes onde eu usei muita coisa reciclável. Eu comecei essa decoração, gente, com a forração da mesa, onde foram usados dois caminhos. Este mais largo e um caminho onde eu usei um material totalmente reciclável. Tá vendo aqui? Isso daqui é um papel que veio embalando uma compra que eu fiz. Então, eu queria esse contraste de cor e de material. Eu achei interessante usá-lo aqui para poder fazer essa forração. Depois que eu fiz a forração, eu tive a ideia de trabalhar com algo que me desse um pouco mais de altura, para que eu pudesse compor a decoração dessa mesa. Então, a ideia que eu tive, que eu achei assim interessante de fazer, foi trabalhar com os livros que foram colocados aqui em posições diferentes para poder trazer uma harmonia para a decoração dessa mesa. Os primeiros livros que foram usados foram os livros que eu coloquei no centro, tá vendo? Eu encapei todos com papel reaproveitado, papel reciclado. Muitas pessoas podem usar até mesmo o papel de pão, é uma ideia, né? Uma dica que eu deixo para vocês, mas eu usei sacolas que são um pouco mais grossas e ficou assim com esse resultado bem interessante. Usei também elementos super simples para poder deixar os livros juntos, para que eles não caíssem. Eu usei cordão, tá vendo? 2 tipos de cordão para fazer essa amarração e fui fazendo, montando
essa mini florestinha. Usei as duas árvores, usei algumas corujinhas que estão espalhadas aqui na árvore. Usei também as pinhas, só que foram mini pinhas, elas são bem pequenininhas, vocês podem observar aqui, tá vendo? Elas estão em várias partes dessa decoração. Alguns elementos de decoração de Natal também, como as bolas. E coloquei no meio como, né, uma peça um pouco maior para dar mais destaque nessa constituição dessa decoração, o calendário do Advento. Aqui, gente, eu tenho algo super pequeno que vocês já viram, inclusive, porque é um reaproveitamento. Como esse ano eu estou trabalhando com muita coisa reaproveitada, então eu coloquei aqui na cadeira esse detalhe desse pinheiro, que foi feito com fitas, que foi usado na decoração de 2 anos atrás e que voltou dessa vez sendo usado em um outro lugar com uma outra proposta. Esse cantinho aqui, gente, é o que eu chamo de decoração que lixo que virou luxo. Porque olhem só que fofura que ficou esse arranjo. Quando a gente quer, a gente não tem que dar desculpa não, porque olha só o que foi feito aqui. Acreditem ou não, a base desse arranjo, que é super pequeno, mas que ficou bem fofinho, é uma pazinha de lixo. Olhem só que gracinha. Tá vendo? É uma pá de lixo, onde ela tem essa parte aqui, que parece uma gavetinha, né? Que é onde o lixo vai entrar. Que eu coloquei alguns raminhos verdes, algumas pinhas, um dos passarinhos, né, que tá voando aqui de um lugar para o outro, provavelmente saiu lá da janela da cozinha e veio parar aqui na pazinha de lixo, e uma treliça, que é a mesma treliça que eu coloquei no arranjo da cozinha, ela tá aqui como base, como sustentação para esses verdinhos apoiarem, tá vendo? É um arranjo que ficou simples, mas muito fofinho. E para dar um ponto de luz também, eu coloquei só 2 velinhas, porque a pazinha de lixo é dourada, e aqui eu tenho também esses porta-vela dourados, então eu coloquei para poder dar um acabamento nessa pequena decoração. Espero que vocês tenham gostado. Saindo aqui desse cantinho, a gente vem para a mesa de centro, onde eu quero mostrar para vocês como foi montado o meu presépio. Olhem só, gente, geralmente eu faço o meu presépio em outros lugares. Dessa vez eu queria muito fazê-lo aqui na mesa de centro, porque realmente isso aqui é novidade para mim. Ele nunca ficou nessa parte da casa. Olhem só o que eu fiz. Eu peguei um quadro porque eu queria uma base que fosse na cor dourada, para não ficar um rústico muito pesado. Então eu queria algo que trouxesse um pouco de leveza, e o dourado me deu esse resultado, sabe? Olhem só como que eu fiz. Eu peguei um quadro e montei as figuras principais do meu presépio dentro deste quadro. Coloquei aqui um pouco de serragem, né, um pouco de musgo, e coloquei o Menino Jesus, o São José e a Maria dentro dessa moldura, alguns viadinhos. Os 3 Reis Magos ficaram aqui deste lado, e aqui ficou o pastor. Uma figura nova que entrou esse ano no presépio, que geralmente eu visto o presépio também com a cor da decoração, mas dessa vez eu deixei ele bem clean, do jeito mesmo que as peças são, não vesti nenhum deles. Aqui na parte de trás, que é algo que eu também achei que ficou super interessante, entrou esse anjinho novo, que é um anjinho de madeira, tá vendo? Com os detalhezinhos dourados. Tá com auréola dourada e tá tocando uma flauta. Agora, isso daqui, gente, eu fiz como se fosse um arbusto, tá vendo? Eu coloquei esse acabamento aqui, ó, para deixar isso com mais cara de natural, de coisa natural. Então, eu coloquei esses detalhezinhos aqui, ó, tá vendo?
que eu também tenho na minha árvore, para poder dar um acabamento e colocar como se esse anjo tivesse mesmo atrás de um arbusto. Esta foi a minha intenção. Eu achei que ficou muito fofo esse detalhe. Gente, o que foi feito aqui desse móvel, eu achei que ficou super fofo. Eu tentei fazer uma vila. É mais ou menos isso aqui que a gente está vendo nessas imagens, mas de uma maneira mais rural, digamos assim, pelo fato da decoração estar mais rústica. Então, olhem só, eu deixei aqui uma árvore, um pinheiro, sem detalhe nenhum, porque eu não queria que ficasse muito carregado. Porque já que eu coloquei vários ornamentos aqui na parte de baixo dessa vila, então eu queria que esse pinheiro ficasse realmente só as luzinhas nele. E na parte de baixo eu fiz da seguinte maneira, eu coloquei um porta-bolos de madeira, tá vendo? Isso aqui é para poder colocar bolo. E fiz um arranjo bem simples, bem pequenininho. Usei essas peras douradas, que são muito fofas. Coloquei algumas bolinhas verdes, outros ornamentos de Natal também na cor marrom, algumas borboletas. Coloquei 4 borboletas aqui em cima. E na parte de baixo, eu coloquei uma bandeja um pouco mais baixa, justamente para criar essas diferenças de altura, porque vem um pinheiro mais alto, depois vem esse arranjo aqui numa outra altura. Aqui eu já coloquei uma coisa mais baixa, sabe? Para como se essas casas tivessem assim, com uma montanha atrás. Foi essa a minha intenção. Foi assim que eu pensei na hora de montar esse arranjo. E coloquei aqui as minhas casinhas, das mais diversas cores, dos mais diversos tamanhos. Aqui eu tenho uma casinha verde, aqui tem essa um pouco mais clara, essas pequenininhas, que já foram usadas também em outras decorações. Aqui eu coloquei uma mais afastada, como se ela tivesse, né, mais lá no meio da floresta, uma casinha mais afastadinha, e uma rena, um veadinho, que é um veadinho já maior, para poder deixar isso com mais destacado, né? Realçar mais, com essas diferenças de tamanho. Para não ficar tudo muito pequenininho aqui, eu quis usar um veado que fosse mais alto, para que essa decoração tivesse mais destaque. E aqui em cima eu coloquei um passarinho, que ele também vai estar, né? Outros como esse vão estar na minha árvore, e uns detalhezinhos na cor dourada. Vocês podem observar que esse lado ficou bem cheinho, né? Então eu queria algo mais leve para colocar aqui no meio. Então o que eu coloquei, a minha opção, foi colocar um dos pratos que eu usei no ano passado, que eu me apaixonei por esses pratos, gente. Então eu estou reutilizando, só que agora de uma maneira diferente. Que vocês podem ver que o prato que eu escolhi para colocar aqui no meio foi um prato de uma vila também. Então a vila está presente lá atrás e está presente aqui nesse prato, tá vendo? Para ele não ficar um prato muito assim solto e muito sem cor, eu aproveitei e coloquei um suplá feito com um elemento mais natural também, para trazer mais rusticidade aqui para essa decoração aqui no móvel. Aqui nesse cantinho, gente, eu também trabalhei com elementos naturais. O marrom foi muito usado aqui. Repeti alguns ornamentos, como a pera, que vocês viram lá do outro lado, ela também está aqui, para poder criar, sabe, uma certa conexão e ter mais equilíbrio, né? Para essa decoração estar mais assim, interagindo um lado com o outro. Olhem só como foi feito isso. Eu usei também um outro prato, montei um arranjo em cima desse prato, onde eu coloquei dentro dele, vocês podem ver que tem umas arvorezinhas aqui, as árvores apareceram na maioria dos cantinhos aqui de casa esse ano.
Então, é uma guirlanda que foi colocada em cima de um prato e dentro da guirlanda eu coloquei uma vela com alguns ornamentos de Natal. Aí ficou essa coisa mais cheia e mais alta. Aqui na parte de trás eu coloquei um quebra-nozes, um bonequinho quebra-nozes. Eu até comprei ele esse ano, eu não tinha. Vocês podem observar que ele tá mais rústico na cor natural. Tá segurando aqui uma lanterna. Aí, para poder deixar isso aqui com as mesmas características, eu usei uma outra lanterninha aqui do lado. Tá bem parecida com a que ele tá segurando. Algumas bolas de Natal. Aqui eu repeti a mesma flor que foi usada lá na cozinha. Eu trouxe a mesma cor aqui para poder dar um pouco mais de vida, não ficar tudo muito no marrom, mas é a mesma cartela de cor. Uma árvorezinha foi colocada aqui atrás. Outro quebra-nozes, segurando também. Ele é um pouco diferente do outro. Aqui ele está segurando um pinheiro, o outro estava segurando uma casinha. E coloquei também a mesma lanterna para poder ficar mais ou menos igual. Então, vocês podem observar que esse arranjo aqui, ele tem mais repetição, né, de elementos. Ele foi feito assim, muito que tá de um lado, tá do outro. Aquele já foi completamente diferente, né? Eu usei itens completamente diferentes, não tem nada repetido. Mas aqui tem uma certa sincronia do que foi usado aqui com o que foi usado do outro lado. Gente, vocês não imaginam tanto que eu gosto de mostrar para vocês os detalhes da decoração aqui de casa. Porque é algo que eu faço com tanto carinho que eu espero que vocês consigam enxergar em cada detalhe o esforço que eu coloco e a vontade que eu tenho de inspirar vocês para que vocês possam deixar as suas casas tão assim aconchegantes como a minha, como que eu estou sentindo nesse momento. Algo que eu nunca mostro para vocês, mas que dessa vez eu resolvi mostrar, é que além de deixar a casa super aconchegante, ela fica também bastante cheirosa. Uma das coisas que eu faço quando eu estou finalizando a minha decoração de Natal é colocar um perfume para que o ambiente fique bem especial. Olhem só, eu coloco também na minha árvore um cheirinho para que quando a gente chegue perto dela, a gente consiga, além de ver a beleza dos detalhes, a gente sinta também esse cheirinho maravilhoso. As minhas escolhas para a árvore de Natal esse ano foram elementos bastante rústicos, como eu venho dizendo, porque foi o estilo que eu escolhi para poder decorar a casa esse ano. Mas mesmo sendo um estilo rústico, eu não coloquei assim muitos elementos nessa decoração. Tem alguns espaços aqui que estão vazios, que foi intencionalmente mesmo que eu fiz. Olhem só, eu usei muito marrom, usei coisas bem artesanais e usei também um pouco de dourado, para poder deixar essa decoração um pouco mais leve, porque o dourado, ele dá uma enriquecida quando a gente mistura ele com o marrom e com os elementos que são mais rústicos. Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de cima da árvore. Olha que coisa linda. Aquele mesmo detalhe que eu coloquei, que eu mostrei para vocês lá no presépio, que o anjo está atrás daquele tipo um arbusto, que foi a minha intenção, eu coloquei aqui na parte de cima da árvore. Aqui eu coloquei uma pinha e um passarinho. Tem vários passarinhos aqui nessa árvore. Alguns detalhes dourados, como estes raminhos de berries, folhas douradas que foram colocadas também. Essa fita, que é uma fita bem artesanal, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Ela é bem rústica, foi usada na árvore toda, mas ela tá uma fita bem discreta, viu, gente? Ela não tá uma fita, assim, muito chamativa, não. Ela tá bem bonita, essa fita.
Tem ninho de passarinho, tem vários detalhes. Olha esse ninho, ornamentos na cor marrom. Aqui eu tenho bolas assim também mais rústicas, tá vendo? Olha que linda essa. Uma das minhas favoritas, que é esta daqui, ó. Que é uma bola que parece uma pinha, tá vendo? E tem uns detalhes lindos aqui em alto relevo. Essa daqui que tá uma fofura. Olha que gracinha, gente. Pintada à mão. Essa bolinha aqui tá muito bonita. Essa daqui já é uma bola que parece que foi passada uma fita dela, tá vendo? Não fui eu que fiz, ela é comprada mesmo. Uma fita dourada com um pouco de brilho. Aqui eu tenho mais passarinhos. Esse ornamento aqui também que tá bem bonito, com esse formato assim, bem diferente. Adorei. Tem também outras, esses acorns, tá vendo? Olha que gracinha. Esse aqui eu deixei bem para fora do galho, ó. Tá vendo? Tô balançando aqui para vocês verem, ó. Que é bem rústico mesmo. Feito de madeira. Tem estrela. Olha que gracinha. Uma estrela dourada. Porque quando a gente mistura o dourado com esse vidro, eu acho que dá uma certa leveza. Então não pesa muito. E aqui, algo que eu fiz, eu queria muito fazer isso que eu vou mostrar para vocês, e finalmente esse ano eu tive a oportunidade. Olha que gracinha quem está aqui. Eu quis colocar o menininho Jesus. Olha que amor. Então vocês podem ver que o mesmo suplá que foi usado no prato lá do outro lado, foi usado aqui para eu montar a caminha do menino Jesus. Então, vocês podem ver que a gente, dá um ressignificado para as peças e a gente tem condições de fazer coisas que são completamente diferentes do habitual, né? Uma coisa que serve para colocar um prato hoje aqui está servindo de caminha para o menininho Jesus. Então, esse é o resultado da minha árvore. Eu adorei, achei muito fofa. Aqui nas cadeiras eu coloquei almofadas mesmo, que são temáticas, e coloquei 2 chales, que são bem artesanais também, que eles vão aparecer na próxima decoração que eu vou mostrar para vocês agora. Dando continuidade, gente, à decoração desse cantinho, ficou assim, a coisa mais simples que eu já fiz até hoje em termos de decoração de Natal. Mas porque realmente esta foi a minha intenção. Ano passado eu fiz algo muito grande nessa janela, a decoração ficou muito cheia e esse ano eu queria algo bem mais vazio, porque já tem muita decoração de Natal lá do outro lado, então eu queria algo que fosse mais leve, algo que ficasse mais suave, sabe? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte, como a minha decoração ela tem uma assinatura, ela tem o meu estilo, algo que eu faço questão de trazer sempre, que são os meus cartões de Natal. Então aqui eu fiz um projetinho onde eu coloquei no meio uma guirlanda seca, bem simples, bem leve. O mesmo chale que foi usado nas cadeiras que estão ao lado da árvore, eu repeti esse chale aqui, que é um chale que dá um resultado muito bonito, porque ele tem essas ondas, tá vendo? Então, ele cria, sabe, esse volume, essa volumetria. Mesmo sendo simples, ele dá esse volume que faz ficar muito bonito. Aqui eu coloquei caindo uma parte, para que ela integrasse a guirlanda seca com esta árvore que está aqui embaixo. E coloquei, contornando aqui, os meus cartões, alguns dos meus cartões. Tá vendo? Não tá muito cheio, caso eu queira colocar mais, eu posso colocar, Caso eu queira deixar só esses, se eu receber mais cartões, eu posso colocar numa cesta aqui no banco, não precisa literalmente ficar tudo lá em cima. Mas algo que eu queria mencionar para vocês também, é que quando eu mostrei para vocês uma árvore de Natal que eu fiz com cartões no ano passado, vocês me perguntaram, como é que eu vou fazer essa árvore se eu não recebo cartões de Natal? Quando eu quero fazer algum projeto e eu não tenho cartões suficientes, eu coloco alguns dos anos anteriores,
para eu poder ter como fazer um projeto com a quantidade de cartões que eu vou precisar de usar, tá bom? Aqui na parte de baixo, gente, o que eu fiz mais simples ainda. Tá super vazio, tá super leve. Eu só coloquei algumas árvores, algumas, né? Aquela ali tem um pisca, essas duas aqui acendem, essas outras, essa outra aqui mais artesanal, realmente ela não acende, é só uma árvorezinha assim mesmo. Essa daqui eu dei uma modificada nela, sabe? Ela não é assim, ela é uma madeira, mas o que eu fiz foi trançar nessa árvore uma fita, vocês podem ver aqui, eu trancei uma fita e pega aqui mais de lado, Lu, para que eles possam entender o que eu fiz. Essa parte aqui, ó, eu coloquei alguns raminhos verdes para dar essa impressão aqui de 3D, como se os galhos estivessem saindo, para dar esse resultado. Dei um acabamento aqui com uma estrela e com um passarinho, para finalizar a decoração desta janela. Um último detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês é uma guirlanda que eu fiz para colocar aqui bem do lado da janela. Olhem só que coisa linda, gente. Ela foi feita da seguinte forma. Eu usei uma cesta bem grande, fiz uma composição com uma outra cesta menor e dentro dela eu coloquei um outro prato, que é um Papai Noel na fábrica de brinquedos, fazendo os brinquedos. Entre uma cesta e outra, para não ficar um vão muito grande, eu preenchi com o mesmo material que eu coloquei na caminha do menininho Jesus. Olha que coisa linda. Acho que de tudo que eu fiz esse ano, essa guirlanda foi o que eu mais gostei. Um projeto simples e bem autêntico. Gente, eu sei que foi um vídeo super longo, né? Mas eu precisava mostrar para vocês todos os detalhes dessa decoração, que para mim é um prazer estar sempre compartilhando. Eu tenho aqui também o Armani, que sempre participa dos vídeos, mas hoje eu acho que ele tá meio preguiçoso, sabe? Eu acho que ele tá querendo dormir, então ele quase nem ficou andando de um lado para o outro como habitualmente. Mas eu vim aqui agora, junto dele, para que nós possamos desejar para vocês um Natal muito abençoado. Um Natal cheio de saúde, de muita paz. Para todos vocês que me acompanham aqui no canal e para os seus familiares, é claro. No mais, gente, muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo carinho. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!